Amados irmãos, nós estamos aqui novamente, o Evangelho Eterno Sem Fermento. Estamos alegres de estar com você nos receber na sua casa. E nós vamos continuar nossos estudos, amados. Eu fico alegre e eu conduzo essa palavra a todos que nos ouvem, os católicos, os evangélicos, os espíritas, aquele que não tem uma religião formada, mas tem o desejo de conhecer a verdade, e a verdade revelada pelas Escrituras. É você que nós saudamos e nos alegramos de estar com você nesse dia. Quero inicialmente trazer um esclarecimento para os irmãos. Muitos perguntam por que Evangelho Eterno Sem Fermento? E essa explicação ela se faz necessária realmente, porque quando nós vemos as explicações que são dadas nas denominações ou mesmo no catolicismo, não estão condizentes com a palavra que está na Bíblia, né? Nós vamos trazer esse esclarecimento para vocês hoje. Alegria de estar com vocês. Meu nome é Arthur, esse é o irmão Marco Beethoven. Nós estamos aqui juntos, né, para trazer um pouquinho da palavra da verdade. E a palavra da verdade, nós temos nos esforçado aqui para não trazer nada que te escandalize, e não é esse o nosso propósito, te escandalizar de nada, mas sim trazer a verdade que nos liberta de muitas coisas que nos aprisionam nesse mundo, nessa terra, né? Muitas coisas que nós fomos ensinados ali de grupos familiares, pai para filho, e assim sucessivamente. Isso nos aprisiona a muitas coisas que não estão certas, né? E nós estamos aqui para trazer à memória aquilo que foi anunciado lá atrás pelos apóstolos, na igreja primitiva, a igreja que se reunia nos lares, a igreja que trazia uma mensagem totalmente diferente da mensagem que hoje é proferida, né, nos templos, nos salões, uma mensagem que liberta, uma mensagem de esperança de futuro, e não uma mensagem de riqueza material, de cura. Não que isso não seja bom, mas isso não é o mais importante. Isso que nós temos que lembrar. O mais importante não é as coisas desse mundo, dessa vida, mas aquilo que nos espera. Isso sim é importante, porque isso vai marcar a sua existência para sempre, né? E nós temos a referência do Salvador, do Messias, que o Pai soberano enviou para nos trazer luz do entendimento, luz das Escrituras. Nós vamos aprender muitas coisas, nós vamos ver a diferença de Bíblia, de Escritura, né? Existe uma diferença tremenda. Nós vamos falar também hoje sobre o fermento que foi adicionado à farinha, né? E nós vamos começar abrindo a palavra em Gálatas 5:9. Vamos lá. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso. Aqui a gente já começa vendo algo estranho, né? Uma coisa fora do nosso comum, do cotidiano,
falando que um pouco de fermento leveda toda a massa. Será que as escrituras estão querendo ensinar a fazer bolo? Fazer pão? Será que é isso? Não, não é isso não. Ele está querendo trazer para nós um ensino e para isso ele traz uma referência às coisas humanas, tá? Por quê? Porque as coisas humanas são semelhança das coisas celestiais. E é por isso que nós vemos o ensino do Messias. O Messias sempre traz uma comparação das coisas celestiais das coisas humanas. E com isso nós conseguimos entender. Se ele for trazer as coisas celestiais de uma linguagem celestial, pouco nós vamos absorver. Mas se ele compara as coisas celestiais com o cotidiano, o dia a dia das pessoas, fica muito mais fácil compreender o que ele está querendo dizer. E aqui ele está falando de quê? Ele está falando da massa, né? Se fazia pão, bolo, e aqui se acrescenta fermento. Nós estamos vendo que as coisas celestiais, o fermento, nós vamos ver aqui como algumas passagens, ele é tido como algo negativo, sendo que o fermento, humanamente falando, refere-se a uma coisa boa, né? Porque ele dá leveza na massa, faz a massa crescer, faz a massa se tornar algo muito mais macio, muito mais fácil de mastigar, né? Mas isso faz também com que essa essência mude. A essência ali, ela é alterada, né? A essência original muda. Exatamente. Então, quando nós estamos lendo essa passagem, Gálatas 5, ele fala a respeito de... Vamos começar aqui lendo o versículo 3 em diante. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar. Ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Machia, vós que buscais. Quando eu falo Machia, eu estou falando Messias, tá? É só para vocês entenderem, estou usando o termo mais hebraico, tá? Rompeste com o Messias, vós que buscais a justiça na lei, caíste fora da graça. Nós, com efeitos, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois no Messias nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pelo amor. Corrieis bem, quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que, unidos no Mestre, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação, seja quem for, né? Então, aqui nós estamos vendo que Paulo, também chamado Shaul, Paulo, ele estava sofrendo uma perseguição ali dos judeus, né? Dos Ialdins. A palavra seria correta, Ialdins, tá? Seria os judeus. Ele está sendo perseguido. Por quê? Porque os Ialdins, os judeus, estavam tentando colocar um fermento na mensagem que ele estava trazendo, uma mensagem pura, e eles estavam querendo colocar ali um corpo estranho naquela massa. Por quê? Porque eles estavam querendo fazer uma mistura da nova aliança com a antiga aliança. Eles estavam acrescentando na mensagem de Shaul Paulo uma mensagem diferente, uma mensagem de acréscimo àquilo que ele estava ensinando, mostrando que os novos crentes, eles tinham que também guardar a lei da antiga aliança. Isso é o que Paulo está falando, e quando Paulo está falando um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está falando assim, olha, os Ialdins, os crentes, está tentando colocar um acréscimo no meu ensino, e esse acréscimo no meu ensino ele te chama de quê? De fermento, ok? Fermento é uma palavra humana que visa
fazer com que a massa mude a estrutura original dela. E é isso que eu preciso que você entenda primeiramente o que é fermento. É algo que muda a essência, muda a estrutura original, ok? Então existe uma diferença da gente falar fermento humanamente falando, de fermento espiritual. Fermento espiritual está se relacionando em algo humano que vai alterar o sentido e a mensagem, ok? Então, quando nós estamos falando evangelho eterno sem fermento, nós estamos voltando nas origens, nós estamos voltando no ensino original dos apóstolos e não daqueles que hoje colocar a palavra humana no meio das escrituras e com isso modificaram a estrutura original da palavra e com isso hoje fez essa grande confusão, tá? Então, inicialmente, nós estamos vendo Paulo usar o termo fermento para relacionar a esses que estavam trazendo a mensagem dele algo adicional, que não era parte daquilo que se deveria estar sendo proclamado, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero que a gente pegue aqui um pouquinho a respeito de Lucas 13, 20. Vamos abrir Lucas 13, 20. Lucas 13, 20, é o Messias dizendo da seguinte forma, contando uma parábola do fermento, né? Disse ainda, a que compararei o reino do Pai, do soberano Pai? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Olha só, irmãos, quando a gente está vendo aqui, agora é o Messias falando, né? O Messias, ele ali no Evangelho de Lucas, que é a Escritura, está falando a respeito de algo que está se comparando ao algo celestial. Por isso que ele fala o reino do Pai soberano, né? Então, quando ele começa a falar aqui, ele volta com a palavra fermento, percebe? Então, ele fala assim, disse ainda, a que compararei o reino do Pai Criador, do Pai soberano? É semelhante, quer dizer, o que eu comparo as coisas celestiais nesse momento? Ele fala, é semelhante ao fermento, ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Quando a gente está vendo mulher, está se referindo à mulher não como dona de casa, tá? A mulher aqui não é referida como a dona de casa, mas está referindo como a mulher igreja. A mulher igreja. Mulher, ela é referida como a igreja. Você vai ver isso, que ela sempre refere-se à estrutura de mulher, aquela que vai casar, não é mesmo? Exatamente. Aquela que vai casar com o Messias. Então, ela é referida como uma mulher. A mulher se aprontou, né? Sempre faz essa referência daquela que vai casar. Então, quem que casa é a igreja. Então, aqui não está se referindo à mulher como dona de casa, mas sim à mulher igreja. E a mulher igreja, ela está adicionando uma medida de fermento na farinha. Você percebe que ela está acrescentando algo a mais, algo estranho. Você humanamente pode falar assim, é uma coisa boa, ela está melhorando a massa agora vai ficar mais gostosa, vai ficar macia, né? Vai ficar mais fácil de comer, não é mesmo? Mas ela corrompeu um princípio básico celestial. Não está falando de coisas humanas, está falando de coisas celestiais. A mulher está colocando uma parte humana, humanamente falando, numa coisa que é celestial, que é comparado ali como a farinha. Então, quando nós vamos ver aqui nas Escrituras, para que a gente possa entender o que o Messias está querendo dizer, a gente tem que ir lá na Antiga Aliança, para entender qual é a posição do fermento nas coisas do Pai, né? Nós vamos abrir em Levítico 2:11, vamos lá. Levítico 2:11 diz assim, irmãos,
Nenhuma das oblações que oferecedes ao Pai será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada ao Pai. Podereis oferecê-lo como oferta das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como perfume de agradável odor. Isso. Né? Aí diz: salgarás toda a oblação que oferecedes, e não deixarás de pôr na tua oblação o sal da aliança do teu Pai, né, do Criador. E toda oferta juntarás uma oferta de sal ao teu Criador. E se ofereceres ao Criador uma oblação de primícia, será sobre a forma de espigas tostadas ao fogo ou de pão cozido com grãos moídos, que farás esta oblação de primícias. Sobre ela acrescentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma oblação, e o sacerdote queimará o memorial como uma parte do pão e do azeite, como oferta queimada ao Criador. Então vamos lá. Quando a gente pegou a primeira parte, né, versículo 11, fala assim: nenhuma das oblações que ofereceres ao Criador será preparada com fermento. Com fermento. Aí ele fala, aqui nós estamos com a Bíblia Jerusalém, tá? A Bíblia Jerusalém. Aqui nós temos um comentário do teólogo, que foi muito bem colocado, que no item B fala assim, o item C, ele fala: a adição de fermento muda o caráter natural da dádiva oferecida ao Criador e, de certa maneira, a torna profana. Percebe? Aí ele fala sobre isso. Isso aqui nos mostra um pouco do entendimento de fermento, né? Que está falando assim: a adição de fermento muda o caráter natural da dádiva oferecida ao Criador e, de certa maneira, a torna profana, viu? Então, quando nós estamos vendo ali o Messias falando a respeito da mulher que colocou fermento na farinha, ela está profanando, né? Você vê que a igreja está profanando o quê? A palavra, que é referida como pão. Ali é a massa que se prepara o pão. Nós vemos isso quando se fala de pão, muito relacionado com o quê? Com a mensagem, com o alimento celestial, que é a palavra do Pai Supremo, né? Isso. Então, quando nós estamos vendo aqui a mulher, quando ela está colocando a farinha, ela está, de certa forma, profanando os elementos naturais. Ela está fazendo o que está escrito aqui, o teólogo escreveu. Distingue-se, né? Ele fala assim: a adição do fermento muda o caráter natural da dádiva oferecida ao Criador e, desta maneira, a torna profana. Profanou aquilo que é o original. E é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Hoje está se adicionando esse fermento, essa palavra humana, na palavra do Criador, e está fazendo com que a palavra se torne profana. Exatamente. E aqui nós vemos que essa oferta, este sacrifício que era oferecida para o Criador, ele era rejeitado quando tinha fermento. Isso aqui está falando de coisas humanas representando coisas celestiais, tá? Mostrando exatamente quando ali nós vemos o Messias, ele ensinando aquela parábola, ele está falando que aquela situação da mulher adicionar fermento na farinha, e ela fez de forma a fazer tudo ficar levedado, fermentado. Isso
você vê que na antiga aliança era algo reprovado, se tornava profano. Você percebe que é diferente do que hoje você pode imaginar como fermento ser algo bom, porque você usa o fermento na sua casa e você vê que o bolo cresce, o pão fica gostoso, mas ele está mudando a estrutura original. E essa mudança de estrutura original, humanamente falando, não tem problema, mas espiritual sim tem problema, porque ele modificou a palavra original do Criador. Isso é algo profano. E o muito, né, sagaz aí a gente vê dessa mulher que foi citada aí pelo Messias, quando ele fala assim, ó, no versículo 20 de Lucas 13, ele fala: a mulher tomou e escondeu. Olha para você ver, ela toma e esconde. Ela escondeu em 3 medidas. Então é algo que está ainda oculto, que precisa ser revelado, né? Lê para nós novamente, irmão. Isso é muito, muito importante. Diz assim: disse ainda: aqui compararei as coisas celestiais, né? O reino do Criador. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. O apóstolo Paulo, quando ele citou, né, ele falou que um pouco de fermento leveda tudo, só que está ocultado. Então, essa mulher, igreja, esconde. E ela fez na surdina, né? Exatamente. Ela fez escondido, na surdina. Ela mudou algumas estruturas que não poderiam ser alteradas. E ela fez isso de forma escondida. Por quê? Porque não poderia mostrar, porque seria reprovada. Reprovada. E a gente lembra aquela passagem que fala assim, que as obras infrutíferas das trevas, elas são feitas de forma escondida, porque se for revelada, elas são o quê? Elas são rejeitadas, porque são das trevas, entendeu? Então tudo que é pecaminoso se tende a fazer às escondidas, né? Então tudo que vê que é errado se procura fazer escondido, né? Então você vê que essa mulher aqui, ela acrescentou, né, na farinha. O próprio Messias está falando aqui linguagem de sábio, para quem é sábio, está entendendo o que ele está falando. Que essa mulher, a igreja, ela pegou e deturpou, fez de forma escusa, escondida, ela mudou alguma coisa na estrutura do pão, do elemento do pão, da mensagem, daquilo que é espiritual. E ela fez isso para que a aceitação fosse melhor, né? Você pegar um pão ázimo, que é um pão sem fermento, você percebe que é um pão que não atrai as pessoas, né? Um pão ázimo não atrai. Você pega aquele pão macio, gostoso, suculento, ele é muito atraente, mas um pão ázimo sem fermento, ele não vai atrair as pessoas. Então você percebe que a mulher, ela colocou fermento ali na massa para fazer com que o pão dela, a mensagem dela, se tornasse mais atrativo, mais atraente, para ela ganhar mais seguidores, né? Então, a gente está começando a trazer entendimento aqui do que é um fermento no sentido espiritual das coisas, né? Então, vamos lá. A gente pega aqui em Colossenses, né? Colossenses 1, 18, né? Aqui nós começamos aqui em Colossenses 1, 18, tá falando do Messias. A gente pega aqui Colossenses 1, 15, deixa eu pegar o contexto, né? Vamos lá. Que diz assim: ele, Messias,
Ele é a imagem do Criador invisível. Então, duas pessoas, né? Distintas. Aqui a gente já começa a compreender. O primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, ou seja, a primogenitura, né? Os primeiros. Pois nele aprouve o Criador fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando assim a paz pelo seu sangue no madeiro. Isso. Então aqui nós vemos aqui a palavra no versículo 18 dizendo assim, que o Messias é o cabeça da igreja. E a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Então, quando nós vamos hoje vendo um pouco sobre a mensagem do Evangelho, nós vemos que o Evangelho ele sofreu algumas adaptações. Adaptações para que ele fique mais o quê? Mais gostoso, entendeu? Para que quem recebe esse alimento possa receber de bom grado. Uhum. Então, hoje, esse evangelho que tem sido ministrado, pregado, tem sido um evangelho manipulado, tem sido algo que se tem colocado um corpo estranho nele, um fermento, para que ele seja uma mensagem mais atrativa para todos os ouvintes. Então, quando nós vemos isso na própria representação da ceia, né? A representação da ceia é essa representação. Hoje se apresenta a ceia, né, o corpo ali do Messias, é um pão fermentado, né? As denominações evangélicas hoje, quando vai fazer o partir do pão, apresenta um pão fermentado, ou seja, ali já mostra que é uma igreja fermentada, porque nós lemos aqui em Colossenses 1,18 diz assim, que o Messias é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Então, se o corpo está fermentado, está mostrando que é uma igreja corrompida. Logo, não é o corpo. Não é o corpo original do Messias, porque o corpo do Messias é um corpo sem fermento. E o fermento a gente já viu que ele não é bem recebido perante o Criador, né? Então, se esse corpo hoje, essa igreja hoje, ela é uma igreja fermentada e ela celebra isso para todos como um pão fermentado, mostrando claramente o que ela é um pão que perdeu a essência original e ela se fez de forma corrompida para poder atrair mais pessoas para seu credo, que a mensagem fosse mais bem recebida, ou seja, ela teve a mãozinha da mulher, que nós vimos que ali o Messias está falando. O Messias está falando assim, olha, o reino ideal é semelhante, o reino do Criador é semelhante àquela mulher que colocou fermento na massa, fermento na farinha e fez a massa ficar levedada. E isso inutilizou ela perante o Criador, porque o Criador, nós já vimos lá atrás, ele não aceita esse tipo de sacrifício com fermento, não lhe é algo agradável, porque se tornou algo profanado, né? Algo profanado. Então nós já vemos aqui que existe um erro gravíssimo acontecendo hoje, e esse erro gravíssimo acontecendo hoje na pregação do Evangelho, é um evangelho fermentado, é um evangelho profanado. E esse evangelho, o Criador, ele não está fazendo ali a aprovação disso, não está aprovando, né?
E ali Paulo está falando assim, olha, se você circuncidar, vocês vão ter que também guardar toda a lei do Torá, né? Vocês vão ter que guardar toda a lei. Então, vocês estão anulando a nova aliança do sangue do Messias. Anulando a Páscoa, né? Anulando a Páscoa. Que é o Cordeiro Pascual, né? Sem fermento. Ou seja, anulando aquilo que foi feito antes por eles ali, dando a condição de quê, irmão? Dando a condição de que, uma vez feito esse sacrifício, que é o único sacrifício agora, para não precisar de outro sacrifício, porque na lei exigia o sacrifício de um cordeiro, mas era feito continuamente, anualmente. Isso. Mas agora feito o sacrifício do cordeiro pascual, é um cordeiro sem fermento. Isso. É uma condição sem fermento. E ali mostra um cordeiro sem mancha, sem nenhuma mácula, né? Que seria a mancha, e sem nenhuma reprovação, ou seja, sem nenhum defeito físico. Exato. Né? Então, quando se adicionou o fermento ali na massa, você contaminou a massa e profanou a massa. Exato. Né? Essa passagem que você citou, irmão, muito boa. Vamos lembrar 1 Coríntios 5, versículo 6. Né? 5, versículo 6. Novamente, Shaul Paulo, né? 1 Coríntios 5, versículo 6, diz assim: não é bom, não é digno o vosso motivo de vanglória. Quer dizer, você está se exaltando de forma indigna. Você está se achando e você não tem que se achar, não, porque você está já numa condição ruim. Diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do fermento velho, para serdes uma massa nova, já que sois sem fermento, Pois a nossa Páscoa, o Messias, foi morto, imolado. Celebramos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento da malícia e da perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Olha aqui, na pureza e na verdade. Então, vamos celebrar a Páscoa, quer dizer, aquilo que ele fez por nós, que ele se ofertou como um cordeiro em nosso lugar. Memorial, né? Um memorial. E vamos nos lembrar dele que ele não tem malícia nem maldade, ele não tem fermento. Então, quando hoje você vê as denominações aí evangélicas, né? Não falo isso para chocar ninguém, eu estou mostrando segundo as Escrituras. E o nosso objetivo é voltar para as veredas antigas ali, que conforme Jeremias nos orientou. Né? Então, quando está falando aqui que nós devemos abandonar o fermento velho, quer dizer, tudo aquilo que foi adicionado às Escrituras e já foi adicionado há muito tempo. É um fermento velho. Chegar agora, nesse tempo, nós temos que nos purificar, nos lançando fora todo esse fermento e voltando a ser o quê? Uma massa sem fermento, para que a nossa vida seja uma celebração daquilo que o Messias fez por nós, sendo ele sem fermento. E se a igreja está fermentada, o corpo da igreja não vai ser bem recebida diante do Criador, porque nenhuma oferta que nós vimos na antiga aliança poderia ser bem recebida com fermento, né? Quando nós lemos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim, olha só, ali está falando do Messias, ele é a cabeça da igreja. Isso está em Colossenses 1, versículo 18. Então, o Messias é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Aqui está falando isso, e a cabeça é o Messias, e a igreja é o corpo do Messias. Isso faz um link com o que? Romanos 12, versículo 1. Lê para nós. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela compaixão do Criador, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente,
renovando a vossa mente, renovando, porque, né, está totalmente indigna, então tem que renovar. Isso. Né, a fim de poderdes discernir qual é a vontade do Criador, o que é bom, agradável e perfeito. Isso. Então aqui começa, é o link que nós falamos ali de Colossenses 1:18, que fala assim, aqui com Romanos 12:1, exorto-vos, quer dizer, chamo a atenção com amor. Chamo a atenção com o amor de vocês, portanto, pela compaixão do Criador, aqui ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo. Veja bem, oferecendo vossos corpos. Fez um link com o quê? Com a igreja. Um corpo que esteja sem fermento. E nós já vimos que o fermento ali está relacionado a coisas negativas, coisas humanas, né? E aqui ele está falando que vocês, igreja, que faz parte desse corpo, que vocês ofereçam para o Criador os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto espiritual. Está falando de coisas carnais? Não. Está falando de coisas espirituais. E aqui nós estamos vendo que aqui está fazendo uma referência de exortação para que a igreja, que é o corpo do Messias, e o Messias é a cabeça desse corpo, volte a ser santo, para que o vosso sacrifício seja algo agradável ao Criador. Exatamente. E não rejeitado, porque nós já vimos que o fermento, ele faz o quê? Ele faz a massa ficar profanada, ele profana a estrutura original da massa. Então nós precisamos voltar para que o Pai possa nos receber de forma realmente agradável, né? Por quê? Porque a gente pode achar que nós estamos agradando e, no entanto, nós estamos sendo rejeitados, né? Então, muitas vezes assim o povo de Israel também aconteceu com o povo de Israel, que estavam achando que estavam fazendo a coisa certa e estavam sendo rejeitados. E é por ser rejeitados que muitas das dádivas do Criador deixavam de alcançá-los, né? Eles ficavam achando, você muitas vezes fica achando que o bem material é o coroamento de que o Criador está aprovando a sua vida, está tremendamente enganado, tremendamente enganado. Isso não é baliza, isso não é nenhum ponto de referência que o Criador está te aprovando. Muito pelo contrário, nós vemos ali Satanás, no momento que foi tentar o Messias, ele oferece o quê? As riquezas desse mundo e os reinos. Ou seja, isso é uma referência? Não. Você vê que o próprio Satanás ali está oferecendo para o Messias, né? Oferecendo ao Messias aquilo que o mundo hoje coloca como balizamento de aprovação do Criador, achando que o Criador, se a pessoa é bem sucedida financeiramente, é porque o Criador está aprovando as atitudes dele. Cuidado! Muitas vezes você está achando que quem está aprovando é o Criador, mas na realidade é o tentador que está aprovando. Exatamente. E nós queremos encerrar aqui esse vídeo. Nós fizemos um vídeo mais curto hoje, trazendo esclarecimento a respeito do que já nos perguntaram. O que se refere esse fermento? O evangelho eterno sem fermento. Quer dizer, sem a palavra humana ali, profanando a palavra do Criador. Nós estamos voltando às veredas antigas, e nas veredas antigas nós queremos permanecer. Isso está em Jeremias. Vamos achar essa passagem? Enquanto os irmãos acham, eu vou ler o que o apóstolo Paulo diz, porque o apóstolo Paulo, quando ele ministrava a ceia ali, ele ministrava com pão sem fermento, ele orientava a igreja do vinho sem fermento, né? Tudo isso para quê? Para que a representação ali
do corpo e do sangue fosse exatamente aquilo que iria fazer do corpo da igreja também corpo sem fermento. Por isso a ministração do memorial do corpo do Messias. Aí ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, diz assim: não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos bem amados. Com efeito, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos, aquele que instrui, que ensina no Messias, não terias muitos pais, né? Pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou no Messias. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Então, é uma exortação daquele ministro para ser imitador dele, porque ele fazia também essa ministração, para que o corpo do Messias fosse um corpo sem fermento. E da mesma forma, nós trazemos essa mensagem, a mensagem para instruir o caminho antigo, as veredas antigas, né, irmão? Exatamente. As veredas antigas. As veredas antigas estão em Jeremias, capítulo 6, versículo 16, que fala assim: assim diz o Criador, parai sobre os vossos caminhos. Quer dizer, você está andando, para, e olha, e pergunte sobre as veredas antigas, onde aquela vereda que trilharam os profetas e aquelas veredas que trilharam também os apóstolos. Isso. Então, perguntai sobre as veredas antigas. Qual era o caminho do bem? Caminhai nele, então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram: não caminharemos nele. Viu? E aqui ele fala: estabeleci sobre vós sentinelas. Atentai ao sinal da trombeta. Mas eles disseram: não atenderemos. Viu que ele fala que ele estabeleceu alguns que pudesse tocar a trombeta, soar o alarme. Por quê? Porque aquilo está chegando um perigo para esse povo, né? Um perigo muito grande está para chegar sobre essa terra. E é por isso que ele fala: volte às veredas antigas, volte ao caminho antigo que andaram por ele os profetas, os apóstolos, e aí, se vocês andarem nesse mesmo caminho, vocês vão alcançar descanso para as vossas almas. E eles disseram: não queremos andar por esses caminhos. Então, eu falo com você, meu irmão, minha irmã, que volte, vamos juntos caminhar nessa vereda antiga, e com isso aqui existe uma promessa de descanso, uma promessa de paz, mas para todos, não, para aqueles que andam nas veredas antigas. Essa é a proposta do nosso canal, Evangelho Eterno Sem Fermento, e se você busca a verdade e quer realmente ser feliz, quer realmente alcançar paz para a sua alma, vamos caminhar juntos, né? E nós vamos alcançar essa paz, nós vamos alcançar verdadeiramente o cumprimento dessa promessa. Exatamente. Okay? Nós vamos encerrar esse vídeo, amados irmãos, e vocês, é uma alegria, tá? Estar com você. Nós vamos fazer uma pequena oração agora, e você é convidado, você e sua casa, para poder conosco encerrar, concluir esse vídeo com as bênçãos do Messias, do Pai Criador, ok? Vamos juntos. Papai eterno, Criador, o Messias, nós estamos aqui em gratidão
pela oportunidade de nos mostrar a verdade da palavra, trazendo e compartilhando com os nossos irmãos, conforme a tua palavra diz que tu levantaste sentinelas para que tocasse a trombeta, alertando o povo que o inimigo está aproximando, alertando que essas falsas promessas não vêm de ti, engana o povo e traz ao povo uma condição falsa de paz. E nós estamos aqui para alertar. E aqueles que nos ouvem e voltam para as veredas antigas vão se cumprir sobre elas a tua palavra que diz: e alcançarão paz, e alcançarão descanso para as vossas almas. Verdade. Nós estamos aqui com essa missão. Abençoa a família, o irmão e irmã que nos ouviram. Sim, Pai. E que essa palavra possa alcançá-los e possa ser uma palavra de despertamento. Sim, Pai. Isso nós te pedimos. Abençoa, traz o esclarecimento, traz tua luz. É na tua luz que queremos andar. Não queremos andar por veredas tortuosas e nem no engano. Não queremos estar nos alimentando de pão fermentado, que é esse pão corrompido da mensagem do teu evangelho. Mas queremos comer os ázimos, como Paulo disse, que nós possamos apresentar os nossos corpos como ázimos, como um sacrifício agradável e um sacrifício que é bem recebido pelo Criador. E assim seja. E assim seja. Gratidão. Gratidão, papai. Gratidão, amados irmãos, por estar conosco. Que você fique na paz do Criador, no nome do Messias. E nós vamos continuar juntos, caminhando juntos. E vai ser uma bênção para vocês a mensagem do Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, sem fermento. Sem fermento. E assim seja. Até a próxima, meus irmãos. Até a próxima, meus irmãos. Um grande abraço. Um abraço.